Já agradeço a presença de todos vocês aqui. Aviso novamente que não vamos responder perguntas durante a live para que ela não fique muito longa, mas vocês podem enviar essas perguntas para esse e-mail que está aparecendo aí na tela, que é o comercial, @nlimoveis.com.br, e nós vamos responder a todos eles, ok? Então, todas as dúvidas, vêm para o e-mail e nós vamos responder a vocês. Hoje a pegada é mais jurídica, com uma baita figura do nosso mercado, que é o Dr. Marcelo Borges, então é isso. Eu vou pedir para ele se apresentar, aproveitem e vamos lá. Boa noite a todos, obrigado, Alex, pela apresentação, agradeço a participação de quem já entrou na sala, é uma honra estar aqui com vocês nesse segundo dia do nosso workshop, voltado para síndicos, né, voltado para uma comunicação aos síndicos e, de certa forma, contribuir com informações que poderão ser úteis, né, no dia a dia, no cotidiano da administração do condomínio, né? Evidentemente que esse bate-papo, ele não é só voltado para síndicos, né, mas também para todos aqueles que, de certa forma, se interessam, né, pela vida e pela rotina condominial, que, na verdade, deve ser aí o mantra de todos que optam em morar num condomínio edilício, né? Ontem nós tivemos, como o Alex falou, né, uma brilhante apresentação do Douglas, né, tecendo comentários bem minudentes, né, bem detalhados com relação a pagamentos, né, a gestão financeira do condomínio, dando dicas importantíssimas, né, para os síndicos, dada a experiência que ele tem no assunto. E hoje eu vou tratar de algumas situações, alguns temas voltados, né, à área jurídica, né, principalmente, de temas um pouco polêmicos, voltado à inadimplência, voltado à cobrança das cotas condominiais, das penalidades que podem ser cobradas do condomínio faltoso, e, ao final, também tratar de um tema que nunca sai de moda e, nesse momento, ele está cada vez mais em ebulição, que são as obras nos condomínios e, notadamente, as obras nas unidades autônomas, nos apartamentos, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo e no momento também de até flexibilização de algumas atividades, de abertura, né, de algumas atividades, o que o síndico deve fazer, como ele deve interpretar a autorização ou não de realização de obras nas unidades autônomas, né? Então, vamos lá. Sabemos que uma das obrigações mais importantes, né, quiçá a mais importante do condômino, quando ele opta em viver num condomínio edilício, é contribuir para o pagamento das despesas condominiais, né? Essa é uma obrigação que fica gravada na unidade enquanto o condômino ele se mantiver proprietário de uma unidade autônoma. Dentro do universo das obrigações que nós temos aqui no Brasil, no ordenamento brasileiro, a cota condominial, ela se enfeixa na natureza de uma obrigação própria terreno, né, que é considerada a obrigação própria da coisa. É aquela obrigação que eu não preciso indagar a pessoa se ela quer pagar a cota condominial, se ela opta voluntariamente em contribuir, né, com essa obrigação. Não, essa obrigação ela se torna compulsória, ou seja, se torna obrigatória desde o momento que eu compro o apartamento e me vinculo patrimonialmente com aquela unidade autônoma na cota, num condomínio edilício. Portanto, é obrigação própria da coisa, né, inerente à coisa. Aqui no Brasil, a gente pode afirmar que quem deve a cota condominial é a unidade, não a pessoa, não a pessoa física ou jurídica do condômino. É a unidade a devedora da cota condominial. E essa natureza do direito brasileiro é importante porque a dívida acompanha, né, a unidade nas mãos de quem detém essa propriedade. Se eu vender o meu imóvel com débitos condominiais, o adquirente ele vai herdar essa dívida condominial se ele não tiver sido desvelado, cuidadoso em requerer um nada consta no momento em que ele adquire a propriedade. Isso está no Código Civil, lá no artigo 1345, né, do Diploma Civil. Então, isso dá um caráter importantíssimo na cota condominial aqui no Brasil. Eu falo aqui no Brasil porque em alguns países não acontece isso, né? Vou dar um exemplo, direito comparado em Portugal, por exemplo, a dívida condominial é da pessoa e não da unidade, né? Então, se eu vender lá em Portugal
um imóvel com dívida condominial, a pessoa que comprar esse imóvel, ele não está obrigada a pagar aquela dívida pretérita, aquela dívida deixada pelo vendedor. O condomínio vai ter que buscar, né, a cobrança dessa dívida com quem vendeu a propriedade, né, porque a dívida é pessoal e não patrimonial, né. Então, estão até, inclusive, estudando, né, uma mudança no Código Civil português para que se adeque, né, ao direito brasileiro, para que a dívida fique patrimonial, para facilitar a cobrança de tão importante obrigação. Então, pagar condomínio, né, é algo, né, é um direito patrimonial dos mais importantes do condomínio. O Código Civil, ele fala lá no artigo 1336, inciso 1 do Código Civil, que são deveres do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais de terreno, salvo disposição em contrário na convenção. Então, a própria legislação determina o modo como o condômino deve pagar a sua cota condominial. Ele deve pagar de acordo com a fração ideal de terreno, né, que está atribuída à sua unidade autônoma, mas dá liberdade para que a convenção possa dispor uma forma diferenciada de cobrança. Então, via de regra, a regra é a cobrança, o rateio pela fração ideal de cada unidade autônoma, mas a convenção tem aí a liberdade para estabelecer uma regra diferente. Então, num condomínio que tenha multiplicidade de frações ideais nas unidades, a convenção tem a prerrogativa de estabelecer uma regra que, por exemplo, todos pagam o mesmo valor de cota condominial, porque a legislação dá essa liberdade à convenção do condomínio. Mas mesmo com, né, todo esse aspecto legal, jurídico, vinculante, né, de pagamento da cota condominial, mesmo com toda essa importância, né, do cumprimento dessa obrigação, infelizmente, existem débitos, né? Existe a inadimplência, que é um fenômeno anômalo, mas que acontece no dia a dia do condomínio. Para a gente ter uma ideia de números, né, para que todo mundo tenha assim, uma atualização, né, do movimento da inadimplência aqui no Brasil, no pagamento da cota condominial, antes da pandemia e durante esse período pandêmico que nós vivemos. Antes da pandemia, nós tínhamos uma medição de mercado de um percentual flutuante de 7% a 9% de unidades não pagantes de cotas condominiais dos condomínios do Brasil. Já era um percentual incômodo, mas nada que se compare ao percentual atual. Ou seja, nós tivemos um período ápice na pandemia, onde esse percentual da inadimplência atingiu, né, um patamar perigosíssimo de 19%, né, aqui no Brasil. Então, 19%, quase 20% dos condôminos do Brasil, né, vivendo em condomínio, não estavam conseguindo honrar com o pagamento das suas cotas condominiais. Esse percentual veio caindo, né, porque as atividades econômicas estão começando a voltar à normalidade, algumas com mais rapidez, outras mais lentamente, né, de acordo aí com a atividade econômica e o impacto da Covid-19, das medidas restritivas na atividade econômica, mas, né, boa parte das atividades estão começando a voltar ao normal. Então, essa curva de inadimplência está caindo e hoje o mercado está medindo a inadimplência na casa de 13%, 13%, 12%, ainda o percentual acima, né, da inadimplência medida antes do período de pandemia. E ainda é um percentual bastante preocupante. Diante disso, o síndico ele tem um grande desafio, né, de coibir a inadimplência, né, de tentar, de certa forma, blindar o condomínio dos males da inadimplência, porque todo mundo precisa, né, toda administração precisa de caixa, toda administração precisa de arrecadação para prover as necessidades básicas do cumprimento, né, do dever de manter o edifício, preservar os serviços, né, que interessam aos condôminos, né, e para que isso aconteça, né, é necessário, primordial, que o caixa fique seguro, que fique íntegro. Então, o que o síndico deve fazer para coibir a inadimplência? Em primeiro lugar, o Código Civil já apresenta ali, né, isso faço uma apresentação muito rápida, porque são poucas as polêmicas envolvendo esse tipo de penalidades que eu vou apresentar para vocês, né? Vou apresentar penalidades um pouco mais polêmicas, mas essas primárias não são tão polêmicas assim. O Código Civil, lá no parágrafo 1º do artigo 1336 do Código Civil, ele trata
dos primeiros encargos moratórios que devem ser cobrados ao condômino faltoso, ao condômino inadimplente, né? Diz lá o parágrafo 1º do artigo 1336 do Código Civil que o condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou não previstos, os de 1% ao mês, e multa de até 2% sobre o débito. Então, esse parágrafo 1º já apresenta aí 2 encargos moratórios que devem ser cobrados ao condômino faltoso. Juros, que são de natureza moratória, são chamados juros moratórios. Moratórios quer dizer o quê? Juros pela mora, pela morosidade do pagamento, pelo inadimplemento do pagamento, né? Não são juros compensatórios para compensar o capital, não. São juros pela mora, são juros punitivos que devem ser cobrados do condômino devedor, e a multa limitada aí a 2%, né? O Código Civil, né? Ele limitou a cobrança da multa até o patamar máximo de 2%. A primeira indagação que a gente faz, né, já que o legislador apresentou a possibilidade de cobrança de juros moratórios que poderão ser convencionados, e caso não sejam convencionados, serão de 1% ao mês, ou seja, se eu não convencionar um percentual de juros, ele será de 1% ao mês. Qual é o critério, então? Que liberdade é essa que eu, como síndico, né, que eu, como elaborador, né, e gestor de um condomínio, que critério eu poderei me servir para estabelecer esses juros moratórios? Será que eu posso estabelecer juros moratórios com um percentual superior a 1% ao mês, que seriam juros interessantes, né, para tentar, de certa forma, coibir ou inibir a inadimplência? Porque sabemos que a multa de 2% ao mês é uma multa que acaba incentivando a inadimplência. Quando a cota condominial é comparada com as multas de outras obrigações que nós temos na vida civil, como cartões de crédito, né, como planos de saúde, etc. e tal, a cota condominial apresenta a multa mais tímida. E por apresentar a multa mais tímida, ela acaba, de certa forma, incentivando a inadimplência. O condômino prefere pagar obrigações que têm uma multa mais agressiva e deixar a cota condominial para um outro período em virtude de uma multa mais branda. Por força disso, né, nós temos os juros e podemos trabalhar em cima deles, né? É lógico que o Código Civil, apesar de ele estar em vigor aqui na sociedade há 17 anos, né, ele entrou em vigor a lei de 2002, mas entrou em vigor em vigência em janeiro de 2003, nós temos aí 17 anos de Código Civil. Ainda podemos dizer que é uma lei nova, né? 17 anos de uma lei tão importante, né? O tratado civil mais importante que nós temos no Brasil, ainda é uma lei nova. Para você ter uma ideia, o Código Civil anterior a esse 2002 era de 1916, né? Então, antes do Código Civil de 2012, o Código Civil era de 1916, ou seja, quanto tempo durou o Código Civil anterior, o Código Civil revogado? Então, podemos dizer que 17 anos ainda é uma lei jovem, ainda é uma lei que está chegando ali à adolescência, com ainda interpretações que devem ainda desafiar o intérprete e a jurisprudência. E ao longo desses 17 anos, a jurisprudência ela foi desafiada a se pronunciar qual é o critério que deverá ser adotado para o estabelecimento dos juros moratórios, né? E a jurisprudência já se pronunciou e praticamente fixou aí o entendimento. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, foi o primeiro, e a partir daí essa decisão acabou inspirando os tribunais do Brasil afora, foi o primeiro a ousadamente se filiar à corrente que entendia que os juros moratórios poderiam ser fixados em um patamar superior a 1% ao mês. Ou seja, caso o condomínio quisesse convencionar um critério de juros, ele poderá convencionar a um percentual de 1% ao mês. O STJ se filiou a essa corrente, uma decisão que foi lá em 2013, né, uma decisão que tem aí 7 anos, que praticamente revolucionou a jurisprudência. Foi, num caso, num condomínio em Brasília, né, onde a convenção do condomínio foi alterada para estabelecer dentre as várias alterações da convenção, né, a convenção estabeleceu juros moratórios para o condômino devedor de 0,33% ao dia,
o que ao final de 30 meses chegava aí a quase 10% ao mês de juros de moratórias convencionais. Evidentemente que um condômino devedor questionou esse critério de juros e a discussão processual chegou até o STJ, que entendeu ser válida a alteração da convenção, uma vez que o Código Civil não fixou um critério para o estabelecimento dos juros de moratórias convencionais. Essa decisão do STJ inspirou os demais tribunais, e quando a gente percebe que as convenções de condomínio que estão sendo elaboradas, né, modernamente, e as que estão sendo alteradas modernamente, que estão estabelecendo juros num patamar superior a 1% ao mês, esses juros estão sendo adotados, consolidados pela jurisprudência majoritária, eu diria que quase unânime, né? Nós temos casos aqui no Rio de Janeiro de condomínios que já estão cobrando juros de 6% ao mês, através de alterações nas suas convenções, e o judiciário tem chancelado, tem confirmado esses juros como sendo juros passíveis de serem cobrados ao condômino faltoso. Então, o dever de casa, evidentemente que todo condomínio tem que fazer, né? Se tiver interesse em aumentar esse percentual de juros para tentar inibir o avanço da inadimplência e alterar a sua convenção de condomínio dentro do quórum ali de 2/3 dos condôminos, né, que é o quórum previsto no artigo 1351 do Código Civil, para tentar cobrar um patamar de juros superior a 1% ao mês, né? A gente ainda vê poucos movimentos nesse sentido, né? Talvez porque as pessoas não saibam que esse é o entendimento, essa é a linha que está sendo adotada pelo judiciário. Então é importante, né, que os síndicos eles recebam essa informação e que, de alguma forma, analisando a conveniência temporal e o projeto, né, de alteração de convenção dos seus condomínios, se aproveitem, né, de inserir os juros com um percentual maior para tentar coibir o avanço da inadimplência, né? A multa é apenas de 2% ao mês, logo se falar de um patamar superior a 2% ao mês. Mas não são essas penalidades únicas previstas na legislação civil. O Código Civil também trata de uma penalidade também que está sendo usada, mas de forma ainda tímida, de forma ainda embrionária, que é a penalidade prevista no artigo 1337 do Código Civil. Esse artigo 1337, falarei aqui ele com alguma calma, né? As pessoas podem pesquisar esse dispositivo que eu vou ler para vocês, que eu vou falar para vocês, diz aqui que o condômino possuidor que não cumpre reiteradamente com seus deveres perante o condomínio poderá ser constrangido, através da liberação de 3/4 dos condôminos, ao pagamento de uma multa equivalente ao quíntuplo, ou seja, 5 vezes o valor da contribuição condominial. Então, o condômino possuidor que não cumpre reiteradamente com seus deveres perante o condomínio poderá, por deliberação de 3/4 dos condôminos, pagar uma multa equivalente a 5 vezes o valor da cota condominial. Muito se fez, né? Muito se indagou se essa multa equivalente a 5 vezes o valor da cota condominial, uma multa importante, né? Uma multa de um peso econômico e financeiro pecuniário relevante, muito se indagou se essa multa poderia ser cobrada, se pode ser cobrada ao condômino inadimplente. A interpretação, né, que o judiciário já fez também para esse tipo de dispositivo é que sim, né, que essa multa pode ser cobrada também do condômino inadimplente, do condômino faltoso no cumprimento da obrigação condominial. O dispositivo, né, como eu apresentei aqui para vocês, fala que o condômino ou possuidor que não cumpre reiteradamente com seus deveres perante o condomínio poderá ser constrangido a pagar essa multa de 5 vezes a cota condominial. Ora, um dos deveres do condômino, como eu falei aqui logo no início, quiçá o mais importante deles, é justamente pagar a cota condominial. Então, esse dever está inserido no DNA dos deveres do condômino. Então, esse dispositivo não fechou os olhos de um dever tão importante como esse. Então, se o condômino reiteradamente não cumpre com esse dever, ele poderá muito bem se enquadrar como condômino destinatário do pagamento dessa multa de 5 vezes a cota condominial. O STJ, também, numa decisão de 2011, uma decisão que tem aí 9 anos,
O STJ já entendeu nesse sentido. Entendeu que essa multa do artigo 1337 é uma multa sancionatória, é uma multa punitiva, né? Diferente da multa de 2%, que é uma multa moratória. Explicarei didaticamente. Multa moratória é multa pela mora, né? Pela inadimplência, ou seja, o inadimplir tinha que pagar a cota condominial no dia aprazado, né? Dia 10, dia 5, deixei de pagar nesse dia 10 ou dia 5, normalmente são os vencimentos eleitos pelos condomínios, vou pagar essa multa de 2%. A multa de 5 vezes a cota condominial, como bem diz o dispositivo, é pelo comportamento reiterado do condômino. É aquele condômino que fica reiteradamente, ou seja, é aquele condômino quanto mais que deixa de pagar a cota condominial. Ou seja, o comportamento dele faz com que ele seja punido, né, por uma multa não moratória, mas sancionatória, punitiva, pelo comportamento. Então, são multas de naturezas distintas, foi assim que entendeu o STJ. Portanto, essa multa do artigo 1337 pode muito bem ser aplicada cumulativamente à multa de 2%. Então, o condômino que não cumpre reiteradamente pode, além da multa de 2% moratória, poderá pagar a multa de 5 vezes a cota condominial, multa esta sancionatória, multa esta punitiva. Então, são multas de naturezas distintas, né? Isso já é uma decisão praticamente consolidada do STJ nesse sentido, né? O grande desafio que nós temos aí como gestores condominiais, como pessoas que estamos à frente da administração do condomínio, é qual é o modus operandi, né, como a gente deve se servir para a cobrança dessa multa ao condômino reiterado. O primeiro desafio é tentar enquadrar esse condômino como sendo devedor realmente reiterado. O dispositivo não apresenta qual é o modo, né, qual é a característica de um condômino de devedor reiterado. Você apenas fala do condômino reiterado. O que eu tenho orientado aos condomínios é que, através de uma assembleia condominial, a gente já estabeleça, delibere, né, qual é o critério que o condomínio vai adotar para enquadrar o condômino como devedor reiterado. E aí o critério é livre, né? Cada condomínio vai ter aí o seu critério, dependendo da sua conveniência, característica, peculiaridade, vai ter o critério para adotar como um condômino devedor será enquadrado como devedor reiterado, né? Ou o condomínio pode fazer isso numa assembleia, ou pode fazer isso alterando a sua convenção condominial, né? Se for na assembleia, é mais simples, maioria simples dos condôminos, não precisa de quórum qualificado para eu estabelecer qual é o critério que eu vou adotar para considerar o condômino como devedor reiterado. Então, maioria simples, numa assembleia, poderá adotar esse critério, tá? Adotado o critério, ou seja, quando o condomínio já objetivamente estabeleceu qual é o critério de entendimento para que um devedor seja considerado quanto mais, seja considerado reiterado, trilhado esse primeiro degrau, vamos partir para o segundo. Ou seja, se alguém ficar enquadrado, se um condômino ficar enquadrado como devedor reiterado, como devedor quanto mais, de acordo com o critério aprovado pela Assembleia ou pela Convenção, vou aplicar a multa de 5 vezes a cota condominial. Talvez esse seja o maior desafio, porque o Código Civil, né, nessa leitura do artigo 1337, diz que essa multa deve ser aplicada por deliberação de 3/4 dos condôminos restantes. Ou seja, aí eu teria que ter uma assembleia aprovando a aplicação dessa multa, né, com o voto de 3/4 dos condôminos restantes. Restantes quer dizer o quê? Exclui-se do quórum, né, aquela unidade destinatária dessa multa. Ou seja, se o condomínio tem 20 unidades, né, eu quero multar 2 condôminos, serão 3/4 de 18 condôminos, né, que são os restantes dos condôminos que teriam capacidade jurídica para votar na aplicação dessa multa. Então, esse é o maior desafio, né? Realmente ter uma assembleia com esse quórum tão importante para a aplicação dessa penalidade. Para blindar um pouco desse desafio, o recomendável é alterar a convenção condominial. Se eu já tiver essa multa do artigo 1337 gravada na convenção condominial, com um critério também estabelecido na convenção condominial,
o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já entendeu que se o critério estiver estabelecido na convenção, ele já é válido, já produz eficácia para a administração aplicar a multa para os casos de devedor reiterado, de devedor contumaz. Então, esse é um outro dever de casa, né? É um outro projeto que os síndicos poderão fazer para facilitar, né, o uso dessa importante ferramenta de combate à inadimplência, é alterar suas convenções para que elas já prevejam no seu interior a cobrança dessa multa do artigo 1337, evitando convocações de assembleia para cada caso concreto e para cada assembleia que tenhamos aí 3/4 dos condôminos para votar pela aplicação dessa multa, tá? Então, em princípio, são os encargos moratórios que devem ser cobrados do condômino faltoso. Marcelo, e o síndico, ele tem, em algum momento, poderes, liberdade, flexibilidade para liberar um condômino do pagamento desses encargos moratórios, seja eles quais sejam, juros, multa, atualização monetária, enfim, ele teria capacidade administrativa ou jurídica para isso? A resposta pronta que a gente dá é que não, né? O artigo 1348 do Código Civil é o dispositivo que trata das atribuições do síndico, é o que trata das responsabilidades jurídicas do síndico. São 9 obrigações, atribuições dispostas nesse artigo 1348, que estão gravadas no DNA de todo síndico, né, gravadas ali como sendo obrigações que devem ser respeitadas por todos aqueles eleitos síndicos em seus condomínios. Então, o que diz o artigo 1348, no seu inciso 7? Compete ao síndico do condomínio cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas devidas. Então, compete ao síndico, 1348, inciso 7, cobrar dos condôminos suas contribuições e impor-lhes as multas devidas. Então, o síndico, ele tem obrigação jurídica, ele tem um dever jurídico de cobrar os condôminos as obrigações e também os encargos moratórios. Então, ele não tem liberdade alguma de anistiar, liberar, flexibilizar um condômino do pagamento, do cumprimento dos encargos moratórios. A lei civil não lhe dá essa prerrogativa. Então, o síndico que possui o hábito, e a gente sabe que esse hábito ele é vetusto, né? Ele é longevo, muitos síndicos fazem isso. Aquele síndico que possui o hábito de autorizar o pagamento sem multa, né, de uma cota condominial eventualmente inadimplida, está correndo o risco, né, de responder numa prestação de contas, né, numa análise de auditoria, responder pelos encargos moratórios que eventualmente foram liberados, né? O ideal é que o síndico, diante de um pedido de um condômino, para que flexibilize a cobrança de encargos moratórios, uma dívida alta, convoca uma assembleia de condomínio para se servir de autorização assemblear para, eventualmente, liberar o condômino de alguns dos encargos moratórios e não ele, isoladamente, tomar essa decisão sob o risco de responder numa análise de prestação de contas. Nem ele, nem o conselho, isoladamente, possuem esse tipo de prerrogativa. Nesse período pandêmico especial que nós estamos vivendo, eu tenho relativizado um pouco essa orientação, porque sabemos que muitas famílias, né, muitas pessoas estão passando vicissitudes econômicas em razão das restrições das atividades e até paralisação de algumas atividades econômicas. Por força disso, as pessoas, muitas estão tendo dificuldades em honrar seus compromissos. Um deles é, evidentemente, pagar a cota condominial. Agora que as atividades econômicas estão voltando aos poucos, as pessoas estão se recapitalizando para pagar aquelas dívidas que foram herdadas, né, que receberam de herança, né, no período mais agudo da pandemia, que é quando realmente todo mundo ficou parado. Então, agora que as pessoas estão novamente voltando, né, a receber seus proventos de forma integral, que as pessoas estão negociando as dívidas deixadas no período mais agudo. Estão procurando os síndicos para negociar seus débitos. Sendo sensível a esse momento, sendo sensível a esse momento especial que nós estamos vivendo, o que eu tenho orientado, né, quando esse assunto me vem à baila, é o seguinte: analisando com muito cuidado, né, com muito
com muita atenção a característica desse condômino, né, para que, evidentemente, a gente não corra o risco de ter um aproveitador, né, uma aproveitadora nesse momento, analisando sinceridade nesse condômino, no pleito de pagar, né, a dívida condominial sem encargos moratórios, porque realmente ficou sem trabalhar, a loja fechou, o estabelecimento comercial mercantil dele não pôde funcionar, etc. e tal, analisando sinceridade disso, que o síndico possa fazer o recebimento sem os encargos moratórios, mas a título precário, a título transitório, ou seja, ele deixa documentalmente expresso a esse condômino que, em razão, né, de toda a apresentação sincera dos problemas que ele tem passado, que ele está liberando, né, o pagamento sem os encargos moratórios, mas, né, essa liberação estará sujeita à análise futura em assembleia. Então, no momento, ele preserva o caixa dele com essa cota condominial, mas também preserva a sua responsabilidade jurídica de, ao levar esse assunto para uma assembleia futura, ver, né, ter o pronunciamento da assembleia. Se a assembleia ratificar a conduta do síndico, que eventualmente liberou, né, um ou outros condôminos em casos moratórios, tudo bem, né? Ok, né? Segue a vida. Agora, se a Assembleia não autorizar, a Assembleia entender que o síndico não poderia fazer isso, né, quem vai pagar é o condômino, porque expressamente ficou, né, estabelecido que esse condômino ele estava sendo liberado a título precário, sujeito a uma análise de assembleia. O síndico fica descolar dessa obrigação e vai ter toda a possibilidade de cobrar essa multa na cota condominial da pessoa seguinte, né? Aquelas multas que ele deixou de pagar, ele poderá gravar essas multas na próxima cobrança condominial, conforme, né, a autorização da Assembleia, de acordo com a recusa da Assembleia nesse sentido. Então, evidentemente que esse é um olhar que tem que ser feito com muito cuidado, com muito carinho, né, pelos síndicos do condomínio, com muita atenção e com muita perspicácia, né, para não serem eventualmente pegos por um condômino insincero, se aproveitando desse período onde está todo mundo negociando seus débitos, né. A prescrição para a cobrança da cota condominial é de 5 anos, né, então é um cuidado que todo síndico tem que ter. A cota condominial, de acordo também com o entendimento da STJ, um entendimento também consolidado, e houve uma consolidação desse entendimento em 2015, ou seja, 5 anos atrás, esse entendimento ficou consolidado, a prescrição para a cobrança da cota condominial é de 5 anos. Esse entendimento veio através de que tipo de fundamentação? O artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1 do Código Civil, diz que prescrevem as dívidas oriundas de títulos executivos líquidas, certas e exigíveis. Então, né, o STJ entendeu que a cota condominial é uma dívida oriunda de instrumento particular, certa e exigível. Por força disso, ela ficou encaixada no entendimento da prescrição quinquenal, na prescrição de 5 anos. Ou seja, se eu não entrar com uma ação de cobrança no prazo de 5 anos, assim, numa dívida que já ultrapassou o vencimento nos seus 5 anos, eu não vou poder mais me servir do judiciário para cobrar aquela cota condominial. Então, é uma atenção que os síndicos devem ter. Alguns síndicos estão sensíveis em não ingressar com ações, né, entendendo o momento do condômino, etc. e tal, mas que essa sensibilidade ela não ultrapasse o prazo de 5 anos, sob pena do condomínio ficar enquadrado no vício da prescrição e não conseguir cobrar mais desse condômino a cota condominial, e o síndico ter que responder, eventualmente, por essa não cobrança da cota condominial, ok? Então, essa é a dica que a gente dá aos síndicos. Protesto da cota condominial, Marcelo, é possível protestar a cota condominial em cartório, né? É possível eu apresentar um protesto da cota condominial? Sim, é possível sim. A lei federal que trata dos protestos de documentos particulares e públicos aqui no Brasil, ela dá, né, abertura para que qualquer dívida, né, considerada certa e exigível possa ser protestada.
como a cota condominial está sendo considerada uma dívida certa, líquida certa e exigível, ela estaria encaixada como uma obrigação passível de ser protestada. Nós não recomendamos o protesto da cota condominial. Não recomendamos por quê? Porque é um instrumento que, a meu sentir, é só para perda de tempo do condomínio. Que é um instrumento que ele não traz a possibilidade de eu penhorar o imóvel, né, de eu pressionar o condômino com a perda da propriedade com o protesto da cota condominial. Simplesmente eu gravo ali no cartório, ele vai receber uma notificação do cartório dando notícia daquele protesto, um prazo para pagamento. Se não pagar, o que ele vai ter, né, de ônus é ter o seu nome levado e nos serviços de restrições ao crédito, né, como Serasa, SPC, etc. e tal. Talvez isso, né, para alguns condomínios, talvez isso possa perturbar a vida cotidiana do condomínio e incentivar ele a pagar em dia. Mas a gente não vê isso na prática, né? O que a gente vê na prática, como realmente sendo uma conduta que dá eficácia, né, de pressionar o condomínio a pagar a cota condominial, é a devida distribuição da ação de cobrança, caso realmente não tenhamos sucesso na mediação ou na cobrança extrajudicial, que sempre é o melhor caminho, é buscar a cobrança extrajudicial. Mas, se esse caminho não for exitoso, né, o único meio é entrar realmente com a ação de cobrança através judicial. E aí, o Código de Processo Civil trouxe, né, o novo Código de Processo Civil, que é um código de 2015, um código bem novo ainda, um diploma processual civil bem novo, deu uma inovada ao inserir a cota condominial como sendo um título executivo extrajudicial. O artigo 784, inciso 10 do Código de Processo Civil, do atual Código de Processo Civil, inseriu a cota condominial como sendo um título executivo extrajudicial. O que isso quer dizer, Marcelo? Isso possibilita que eu possa ingressar com uma ação de cobrança pela via executiva direta, né, para cobrar desse condômino a cota condominial inadimplida, desde que, evidentemente, né, o processo esteja instruído de todos os documentos, né, ata de assembleia, né, que vão dar solidez à cobrança daquela cota. Se eu tiver com todos os instrumentos bem feitos, né, bem provados, bem caracterizados, eu posso entrar com uma ação direta executiva para abreviar, né, o rito processual de cobrança da cota pelo rito comum. Eu posso abreviar. Então, esse é um instrumento que está começando a ser utilizado, porque a jurisprudência, ela também, da mesma forma, ela se moldou, né, para interpretar essa nova possibilidade de cobrança da cota condominial, e hoje esse instrumento está começando a ser usado com mais segurança na distribuição das novas ações de cobrança, partindo para uma cobrança direta, para a cobrança do título executivo extrajudicial. Tá? Então, esse é o caminho, né, básico, primário, que o condomínio deve seguir para tentar inibir a inadimplência, né? Ou seja, as ferramentas punitivas e até as ferramentas processuais que os ordenamentos possuem, né? Tanto o ordenamento civil como o ordenamento processual civil dão, né, aos síndicos essas ferramentas. Agora vamos entrar, então, no segundo tema, que é o tema voltado às obras. Sobretudo, as obras hoje nas unidades autônomas, nos apartamentos, que estão aí tirando o sono de alguns síndicos, porque está todo mundo achando que agora já pode fazer obras, né, pedindo aos síndicos que liberem, né, a realização de obras, né, que foram paralisadas por conta das recomendações restritivas da fase mais aguda da pandemia. Sabemos que ainda estamos num período de transmissão de vírus, sabemos que as cautelas ainda precisam ser levadas a sério, existe ainda contaminações, principalmente aqui no Rio de Janeiro, ele oscila, né, entre crescimento de morte e estabilidade, né? Então ainda é um cenário preocupante que precisa ser olhado pelos síndicos e, evidentemente, entendido pelos condôminos, né? Vamos lá. A lei civil, ela, lá no artigo 1341 do Código Civil, e aí eu vou fazer essa apresentação preliminar para chegar ao encaixe de entendimento
que passamos a ter, né, nas últimas semanas, nos últimos dias, né, a Lei Civil, ela classificou as obras nos condomínios como sendo de três naturezas, e ali servindo das naturezas de benfeitorias também previstas no ordenamento civil, lá no artigo 96, também do mesmo Código Civil. As benfeitorias, elas são consideradas como voluptuárias, úteis ou necessárias, né? São as três classificações de benfeitorias presentes no artigo 96 do Código Civil. E, importando essa classificação de benfeitorias, o legislador condominial também resolveu batizar e classificar as obras nos condomínios como sendo de naturezas voluptuárias, úteis ou necessárias. E qual é a diferença de cada uma delas, né? O que quer dizer uma obra voluptuária? Obra voluptuária é aquela de mero deleite. É aquela obra que eu posso muito bem prescindir dela. Vejam bem o que eu estou falando. Eu posso prescindir dela, ou seja, eu não preciso dessa obra. Ela é de mero deleite, uma perfumaria, é uma obra que vai dar melhor... usar o meu bem de uma forma mais aprazível, né? É um enfeite, é um adorno, né? É uma pintura, é uma obra que eu preciso muito bem, eu posso adiá-la, né? Mas eu vou tornar o meu bem mais belo, mais aprazível, mais agradável. É uma obra de mero deleite, chamada obra voluptuária. As obras úteis são aquelas que vão dar melhor utilidade ao uso da propriedade, né? São aquelas que, ao promovê-las, eu vou usar a minha propriedade melhor, eu vou ter melhor serventia ao uso da propriedade, vou dar mais utilidade ao uso da propriedade. E as obras necessárias são aquelas imprescindíveis, né? São aquelas fundamentais, né? Como o próprio nome diz, necessárias para que o bem, né? Para que o imóvel, para que a propriedade, para que a coisa comum não pereça, não se desvalorize, não se deprecie, não se degrade, né? Sob ameaça, né, de uma ação, né, de um evento que estabeleça a necessidade de uma ação rápida, necessária do síndico do condomínio. Então, essas são as três obras, a natureza das três obras previstas no ordenamento. E por força das distinções, né, o Código Civil estabeleceu quórums que devem ser atendidos na aprovação dessas obras. Diz lá o inciso 1 do artigo 1341, que as obras voluptuárias, ou seja, essas obras de mero deleite, essas obras de perfumaria, elas só podem ser executadas com a aprovação de 2/3 dos condôminos, né? O inciso 2 diz que as obras úteis, né, podem ser aprovadas pelo voto da maioria dos condôminos, ou seja, o quórum menor. E o parágrafo 1º desse artigo 341 diz que as obras necessárias poderão ser realizadas pelo síndico, independentemente de autorização. E até se o síndico for omisso ou estiver impedido, qualquer condômino pode promover uma obra necessária. Então, a obra necessária não tem quórum qualificado, né? Em razão da natureza da sua importância, o síndico tem um dever jurídico de promover uma obra necessária. São isso que está no nosso ordenamento. Agora, para a gente importar essa regra nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, todos nós sabemos, né, principalmente na fase mais aguda, nas fases mais agudas, nos períodos mais agudos da pandemia e nas medidas de restrição, né, que a sociedade foi obrigada, né, a tomar, as obras em apartamentos foram todas elas paralisadas, né? Aqui no Rio de Janeiro, inclusive, no estado do Rio de Janeiro, foi sancionada pelo governador atual, parece o governador que está afastado preliminarmente, né? Afastado momentaneamente, o governador Wilson Witzel, foi sancionado por ele a Lei 8.008, que estabelece que, 8.008, estabelece que o síndico possui a prerrogativa, o direito de desautorizar, né, de paralisar as chamadas obras não necessárias, ou seja, aquelas obras que realmente não são necessárias, que não são urgentes, o síndico tem aí o dever jurídico de paralisá-las, né?
para evitar, né, a aglomeração de pessoas, né, no edifício, no condomínio, etc. e tal. Com esse dispositivo, né, o síndico tirar aí a ferramenta, o escudo, não vai fazer obra aqui no apartamento, as obras estão paralisadas. Só que nós sabemos, nós temos um calendário, principalmente aqui na cidade de Janeiro, um calendário de flexibilização, né, um calendário faseado de reabertura da cidade, como que é o nome que as pessoas estão dando, né, para esse calendário. Não quero aqui entrar na polêmica, né, se essa reabertura deve ser feita dessa forma ou de outra forma. O fato é que, né, há um calendário de reabertura e isso, inegavelmente, as atividades estão começando já a funcionar dentro de uma normalidade vigiada, digamos assim, né? Em razão dessa normalidade, os condôminos que estavam com as suas obras represadas, que estavam com suas obras paralisadas, estão se sentindo agora no anseio, né, e no direito de executar as obras nos seus apartamentos, porque elas foram paralisadas, foram represadas, em virtude do período mais agudo da pandemia e pelo que diz a Lei 8.008. Bem, nesse momento, o que a gente tem que analisar com muita calma, com muita temperança? A Lei 8.008 continua em vigor, ponto, né? Isso para erradicar qualquer tipo de abordagem de um condômino que seja diferente. Não, a Lei 8.008 continua em vigor. Então, o síndico ele permanece, né, com a prerrogativa de não autorizar obras no edifício, salvo aquelas necessárias. Ele tem essa prerrogativa, porque a Lei 8.008 dá esse tipo de guarida ao síndico. Só que nós estamos percebendo, e aí decisões judiciais mais recentes, né, quando esse assunto vem à baila, porque o condomínio ele quer fazer a obra, está demandando judicialmente, quando o síndico impede a realização de obras, o condômino que não se sente satisfeito com essa paralisação feita pelo síndico, né, que quer se insurgir com essa conduta do síndico, está demandando judicialmente. E o que a gente tem visto no judiciário é uma relativização da aplicação da Lei 8.008, né, em virtude da reabertura. O judiciário não está cegamente aplicando a Lei 8.008. Ele está entendendo que o síndico deve analisar realmente se aquela obra, em razão da importância, deve ser paralisada, porque já há uma reabertura de obras na cidade. Então, de forma cega, ele não pode simplesmente mandar paralisar a obra, ele tem que ter uma justificativa grande, uma justificativa consubstanciada para realmente exercer esse dever jurídico de paralisar as obras. Então, para evitar esses dissabores, né, de decisões judiciais que estão liberando a realização de obras, o que nós estamos orientando, né, é importante que a gente dê essa informação a vocês, é o seguinte, né? Então, se o condômino está requerendo autorização para a realização de uma obra no seu apartamento, na sua unidade autônoma, a primeira coisa que ele tem que fazer é apresentar ao síndico o chamado plano de reformas, né? Isso está disposto aonde, Marcelo? Na NBR, na norma brasileira regulamentadora, número 16.280 de 2013, né? Essa NBR ela foi criada, principalmente, editada, principalmente em razão da queda, né, trágica, né, do edifício Liberdade, aqui no Rio de Janeiro, da lei da autovistoria, etc. e tal, foi editada essa NBR 16.280 da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E o que diz de forma sucinta essa NBR? Diz que o morador, o proprietário de um imóvel, que queira realizar obras no seu apartamento, no seu imóvel, deverá previamente apresentar ao síndico do condomínio o chamado plano de reformas. Esse plano de reforma, isso vale para qualquer coisa, para qualquer período, tá, gente? Período antes pandemia, durante pandemia e pós-pandemia, né? Porque a NBR é de 2013. Então, todo síndico já tinha, né, essa prerrogativa de exigir do condômino a apresentação prévia do plano de reformas quando ele estivesse desejando fazer uma obra, né? O que a gente está falando é que agora, mais do que nunca, o síndico deve se servir desse direito de exigir o plano de reformas. Então, o plano de reformas vai dotar o síndico de informações detalhadas da obra, ou seja, a obra que o condomínio deseja executar, né, o que ele pretende fazer no imóvel dele,
quais materiais que ele pretende aplicar, que ele pretende empregar nas obras dele, qual o nome do profissional, pessoa física ou jurídica responsável pela execução da obra, quantas pessoas, o nome completo, identificação das pessoas que vão transitar na realização dessa obra, e o tempo presumido, né, de execução dos trabalhos. Então, essas informações são as básicas que todo condômino tem que apresentar ao síndico antes de iniciar qualquer obra. Então, o síndico já tem essa prerrogativa. Com base nessa informação, ou seja, o síndico, diante desse plano de reformas, ele começa aí, vai aquilatar realmente a repercussão dessa obra para tomar uma decisão se ela deve ser liberada ou não. Se for uma obra necessária, se ele concluir que realmente é uma obra necessária, né, conserto de uma tubulação, né, para a gente ter um exemplo mais factível, né, de uma obra necessária, ele, evidentemente, tem que liberar, porque ela se encaixa na natureza de necessidade. Agora, se ela for uma obra útil, se ela for uma obra meramente para dar melhor utilidade ao imóvel, né, ou seja, não é uma obra necessária, mas ela é útil, né? Eu vou fazer uma reforma no meu banheiro, vou fazer uma reforma na minha cozinha, para melhor utilizar a minha cozinha, para melhor utilizar o meu banheiro, etc. e tal. O que a gente pode fazer? Aí o síndico ele vai ter que ter temperança. Bem, eu estou no momento de pandemia, né? Por mais que eu possa flexibilizar, eu vou ter que relativizar essa autorização, né? Eu vou poder criar regras, né? Isso é importante, eu vou poder criar regras para a execução dessa obra. Regras que podem estar até não previstas no regulamento de obras no condomínio, mas é um poder discricionário do síndico em razão do período pandêmico que nós vivemos, e aí nós temos um dispositivo que dá ao síndico esse poder discricionário, que é o inciso 2 do artigo 1348 do Código Civil, que fala que o síndico ele representa o condomínio ativa e passivamente e promove atos de interesse dos condôminos, né? E como é interesse dos condôminos ter a preservação, né, da saúde em virtude desse momento pandêmico que nós temos, o síndico tem a prerrogativa, sim, de editar atos discricionários que alterem um pouco o dia de realização de obras, o tempo de realização dessas obras, e até, de certa forma, diga para o condômino, olha só, essa reforma você pode deixar para depois. Faça essa, mas essa faça depois, porque senão vai ficar muito tempo essa obra circulando aqui no condomínio, número grande de operários circulando aqui no condomínio, eu quero diminuição do número de operários, eu quero diminuição do tempo de obra em virtude do período pandêmico. Então, eu vou até liberar, mas com restrições responsáveis para evitar uma aglomeração e um tempo muito grande dessas obras. Então, me sirvo, né, da caracterização de obra útil, né, que não tem tanta liberdade assim na lei civil, para eu, né, também, da mesma forma, ter aí, né, o dever discricionário, estabelecer critérios para aprovação dessa obra. Não vou poder dizer não, porque o judiciário está flexibilizando, mas ao dizer sim, eu vou dizer sim com ressalvas, vou dizer sim com regras que deverão ser cumpridas por esse condômino, né? E se as obras forem voluptuárias, né? Se o condomínio apresentar, não, que eu quero fazer um adorno, né? Enfim, quebrar parede para aumentar a sala, etc. e tal, obra voluptuária, aí não. Olha, essa obra você pode esperar por ela, né? Essa obra você pode esperar por ela. Ela é voluptuária, né? Você pode muito bem viver sem essa obra, para tornar o seu ambiente mais belo, o seu ambiente mais aprazível. Então, para essa obra, eu vou ter que dizer não, né? Da mesma forma como para a obra voluptuária, o quórum de 2/3, isso é tão importante, eu, né, dentro da análise que eu vou ter, vendo o plano de reforma, se for uma obra voluptuária, eu vou ter a prerrogativa de dizer não, não é o momento, né? Estamos numa pandemia, estamos ainda no momento de cuidados, né, na circulação de pessoas, eu tenho a prerrogativa dessa obra não vai ser realizada, né? Essa eu me sirvo da Lei 8.008, você não vai executá-las, porque essa você pode esperar, essa não está dando, né, nenhum tipo de embaraço
para o uso do seu imóvel. Você apenas quer torná-lo mais belo, mas você pode muito bem prescindir disso. Imagina, um condomínio quer colocar uma piscina hoje no imóvel dele. Eu posso muito bem dizer que não, essa obra não, né? Todo mundo vive sem piscina. Então, essa obra você não vai poder colocar, porque essa obra se encaixa como sendo uma obra voluptuária, portanto, né, eu posso muito bem me servir dos cuidados que, né, a sociedade me dá, né, e que os condomínios esperam de mim, de ter medidas restritivas para evitar uma contaminação, tá? Bem, gente, eram essas as abordagens, né, que a gente destacou aqui nesse segundo dia do workshop. Me foi dedicada aqui 1 hora, que eu regularmente aqui consegui cumprir algo inédito, eu consegui cumprir o tempo que me é dado, né? Geralmente eu até extrapolo, mas dessa vez fui disciplinado ao cumprir o tempo de 1 hora que me foi concedido, que me foi conferido. Foi um prazer, novamente, falar aqui com vocês. Abordei muito rápido aqui algumas questões, mas a gente está aqui, né, sempre para responder indagações de vocês. Como a Alex falou, o e-mail comercial @mlimóveis é o e-mail destinatário das indagações eventuais que vocês queiram fazer com relação às abordagens que eu apresentei aqui e também com as abordagens que foram apresentadas pelo Douglas no primeiro dia, que foi ontem. Será um prazer para a gente responder. Vamos responder todas as perguntas, tenho certeza disso. Todas que serão dirigidas a esse canal serão respondidas com o maior prazer. E foi uma honra e um prazer estar aqui com vocês nesse workshop da ML. E fiquem de olho, né, em novas datas, né, novos projetos de bate-papo com vocês, de informações para vocês, porque a gente se sente muito prazeroso de conversar com os síndicos, porque sabemos que é uma atividade extremamente importante, hercúlea, e que merece, né, um auxílio cotidiano. A gente está aqui, né, com esse viés de prestar o tanto quanto possível auxílio a vocês naquilo que a gente aprende, naquilo que a gente estuda, naquilo que a gente troca de ideias, naquilo que a gente percebe de movimentação, principalmente do judiciário, para que vocês tenham segurança jurídica no momento de agir no mistério que é gerir um condomínio, tá? Então, boa noite a todos. Agradeço novamente a oportunidade e o carinho de vocês que nos assistiram, tá? Um grande abraço.